let me. Got it all, babe. Say vamos when you're ready. I'm here. Você já parou pra pensar sobre o porquê os soluços acontecem? Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou retratar um assunto muito interessante, que eu acho que quando isso acontece a gente nunca para pra pensar o porquê aconteceu, só fica por isso mesmo, e a gente nunca se pergunta, que é sobre o porquê os soluços acontecem. Tá, então sem mais delongas, vamos começar a entender a fisiologia do soluço. Bom, então o soluço é nada mais nada menos que o resultado de uma irritação de um nervo. Esse nervo chama nervo frênico. Esse nervo frênico ele auxilia em todas as movimentações do diafragma. E aí quando o soluço ocorre, esse diafragma ele sofre alguns espasmos ou algumas contrações involuntárias. Aí vocês me perguntam, mas Jennifer, o que é esse diafragma? Bom, o diafragma é o fino músculo que separa o tórax do abdômen. E aí eu fiz um esqueminha aqui que dá para ver exatamente a estrutura. Então vocês podem perceber que o diafragma é toda essa parte verde aqui e ele se localiza logo abaixo do pulmão. E o diafragma ele controla a nossa respiração. Então é graças a ele que a gente consegue inspirar e expirar. Então quando a gente expira, o nosso diafragma ele relaxa. E quando a gente inspira, o nosso diafragma contrai. E como eu disse, tudo ocorre graças ao nervo frênico. O nervo frênico ele fica situado acima do estômago. Eu vou deixar uma foto dele aqui, uma ilustração para vocês entenderem onde que ele está localizado dentro da gente. E o nervo frênico ele se origina no pescoço e ele passa entre o pulmão e o coração até chegar ao diafragma. E ele é de extrema importância para o diafragma porque é ele que sinaliza, ele funciona como sinalizador do que está acontecendo ali na região. Então ele passa sinalizações motoras e sensoriais. Ou seja, ele é muito importante, de extrema importância, e o diafragma ele depende 100% do nervo frênico. Bom, então a gente viu um pedacinho da fisiologia do soluço. Mas agora vamos pensar sobre o porquê esse soluço acontece. Quais as razões, as circunstâncias que fazem ele aparecer, que é a parte que realmente importa, não é mesmo? As razões que podem desencadear o soluço podem ser inúmeras. Uma delas é a distensão gástrica pelo acúmulo de gás, de ingestão de gás. Por quê? Quando a gente toma algum refrigerante, pode ficar muito gás retido no abdômen e isso faz com que ele se distenda, ele se expanda e acabe irritando o nervo frênico. Outra razão que pode desencadear o soluço é o quê? É ingestão de muita comida. Então, quando a gente come muito, a gente pode acabar expandindo mais o nosso estômago. Então, como eu mencionei, o estômago está abaixo do nervo frênico. Então, quando a gente come muito, o que acontece? O nosso estômago ele tende a expandir um pouquinho. Então, vamos supor que ele expanda um pouquinho e acabe encostando, vamos supor que isso aqui é o estômago e isso aqui é o nervo frênico. Quando ele expande, o que acontece? Ele vai tocar e aí o nervo frênico ele pode ficar irritado. Outra coisa também que pode desencadear o soluço é o quê? É mudança de temperatura muito radical assim. Por exemplo, se você comeu algo muito quente ou muito frio um em seguida do outro ou vice-versa, ou se você tomou um banho muito quente e depois saiu na friagem, isso também pode desencadear o soluço. E por último também pode desencadear o soluço o quê? A gargalhada. Então, se a gente ri muito, pode acabar irritando o nervo frênico e ocasionando o soluço. E aí, quando acontece algum desses itens que eu mencionei, o nervo frênico ele manda uma sinalização para o diafragma, sinalizando que tem alguma coisa ali que não está funcionando direito, e aí o soluço é disparado. E aí, em decorrência disso, a gente vai tentar respirar, porque a gente precisa respirar, só que vai acontecer um bug, uma pane ali no nosso sistema fisiológico. A nossa glote, que é uma partezinha que a gente tem aqui na nossa garganta, ela vai se fechar. O que acontece? Normalmente, quando a gente vai respirar, ela fica aberta. Então, ela só se fecha quando vai passar algum alimento, quando a gente está se alimentando. Mas, nesse caso, pelo bug, ela vai se fechar. E aí, quando ela se fecha, para passar o ar não vai passar direito. O ar vai passar meio comprimido. Ele vai passar meio empurrado ali, meio expulsado. E aí, por isso, é que o soluço vem. O barulho do soluço é justamente por isso. Porque o ar, ele passa meio comprimido pelas nossas cordas vocais e faz aquele barulho típico do soluço. Uma curiosidade é que os bebês eles tendem a ter mais soluços porque o sistema imunológico deles ainda não é muito bem formado, ele ainda é imaturo. Então ele não funciona muito bem no diafragma.
Então, qualquer coisinha que esbarrar na barriguinha do bebê pode, sim, irritar o nervo frênico e fazer com que o bebê ele tenha bastante soluço. Bom, mas depois de tudo isso que eu falei, será que existe alguma maneira de fazer esse soluço passar? Sim, uma das formas de fazer esse soluço passar é a gente colocando em ordem tudo que estava errado. Então, se o nosso sistema fisiológico estava trabalhando de maneira errada, a gente tenta consertar ele. Então, quais métodos a gente pode fazer para solucionar o nosso problema do soluço? E será que realmente levar um susto faz o soluço passar? Existem duas formas de a gente consertar isso. A primeira é estimulando o nosso sistema nervoso e a segunda é relaxando o nosso diafragma. Então, se tem alguma coisa errada ali, a gente vai fazer isso trabalhar no ritmo normal, no ritmo adequado. Bom, a primeira dica é você respirar de forma profunda e lenta, porque assim você vai estar estimulando os músculos da sua respiração e expandindo o seu diafragma, relaxando o seu diafragma. Outra coisa é você prender a respiração por alguns segundos ou respirar dentro de um saco de papel, porque assim você vai estar estimulando os níveis de CO2 no seu sangue e além disso você vai estar estimulando o seu sistema nervoso. Outro método é você tomar água gelada ou chupar um gelo, porque assim você vai estar estimulando os nervos do seu tórax e juntamente com o seu sistema nervoso por completo. Tapar o nariz e fazer força para soltar o ar também é uma opção, porque assim você vai estar estimulando os nervos do seu tórax e, além disso, contraindo ele. Essa técnica ela é também utilizada para quando o ouvido está tampado e você não está conseguindo ouvir muito direito, então você pode fazer isso e você vai conseguir ouvir um pouco melhor, ele vai destampar. Mas existe um adendo, pessoas que têm problemas de córnea, problemas de retina, pressão no olho ou problemas no olho de modo geral, não façam isso porque pode acabar danificando o olho de alguma forma, o problema ficando pior, então não faça isso se você tem um desses problemas que eu citei. E por fim, sim, levar um susto. Por quê? Bom, quando a gente leva um susto, o nosso corpo ele recebe uma descarga de adrenalina. A adrenalina é um hormônio que o nosso corpo libera em diversas situações. E aí, liberando a adrenalina, a gente consegue estimular o nosso sistema nervoso, nosso cérebro e, além disso, expandir o nosso diafragma. Todos esses métodos que eu mencionei são válidos para soluços comuns. Um soluço comum normalmente ele dura em torno de alguns segundos e até alguns minutos. Passou disso já fica preocupante, porque pode estar ocorrendo algum problema dentro do seu organismo, então é indicado ir ao médico com toda certeza, porque pode estar relacionado com alguma patologia, alguma doença, ou gastrointestinal, ou algum problema neurológico, porque está totalmente ligado ao sistema nervoso, como vimos nesse vídeo. Então, se você tiver com algum problema de soluço muito frequente, vá ao médico e se cuide, porque pode estar acontecendo alguma coisa errada. Só destacando aqui que eu não sou formada, eu faço faculdade de licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia, mas eu ainda estou aí na caminhada, então eu posso ter explicado alguma coisa de forma errônea, uma informação incompleta. Então se vocês tiverem algum adendo a fazer, deixa aqui nos comentários, que tá tudo certo e a gente aprende junto. Mas assim, as coisas que eu falei foi de acordo com o que eu aprendi, com o que eu li em alguns artigos, então até que faz algum sentido. E é isso, eu espero muito que tenham gostado. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Curte, compartilha, manda pra geral para que esse conhecimento possa chegar a muito mais pessoas. E até a próxima!